Quando a gente falou sobre simplificação de números, a gente falou que, por exemplo, o número 8 é muito mais prático de falar do que raiz quadrada de 64, apesar que os dois números são o mesmo. Raiz quadrada de 64 e 8 é o mesmo número, só é mais difícil de ficar falando e lidando com esse número da esquerda. Existem outros números que são iguais a 8? Existe. Vamos pegar o número 8, por exemplo, e multiplicar por um número qualquer. Vou pegar o número 8 e multiplicar por 5. Aí não deixou de ser, né? Não é mais 8. Agora já não é mais 8. Mas divide por 5. Ué, 8 vezes 5 dividido por 5 é 8, né? É a mesma coisa. Por quê? Porque 8 em cima vezes 5 é 40. Dividido por 5. 40 dividido por 5 é 8. São os mesmos números. Então, eu falar para você, olha, o número 40 dividido por 5, ou o número 8, ou o número raiz quadrada de 64, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. A gente sempre quer o mais simples possível. O 8, nesse meu caso, né? Mas todos eles são possíveis. E uma das coisas que a gente pode fazer é esse truquinho aqui, né? Que parece extremamente desnecessário e totalmente custoso e totalmente desgostoso, que é multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo. Você pode multiplicar por um número em cima e embaixo, como 5 em cima e 5 embaixo, por exemplo, né? Existem alguns pontos que a gente vai ter que dar uma olhada, mas eu multiplico em cima e embaixo e eu tenho um outro número que é igual ao meu número original. Só é desnecessário, né? Por que diabos que eu vou ficar falando 40 sobre 5? Não vou. A gente vai falar 8. Mas o importante é saber que se eu multiplicasse em cima e embaixo por um outro número, por exemplo, por 3, 3 em cima, 3 embaixo, dá 24 sobre 3. É a mesma coisa, é 8 de novo, tudo bem? Então eu estou multiplicando em cima e embaixo e eu chego sempre no mesmo número. Só que é claro, a gente não prefere esse daqui. Por quê? Porque o número 8 é muito mais legal do que o número 24 sobre 3, ou o número 40 sobre 5, ou o número raiz quadrada de 64. A gente prefere sempre o 8, simplão. Mas repara que tem infinitos números iguais a 8, tudo bem? Infinitos, de verdade. Mas a gente prefere o número 8, muito mais prático. Mas quando a gente fala de raiz, aí a coisa fica chata. Por quê? Vamos dar uma olhada. Por exemplo, o raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é um número, só que não é um número muito legal. Mas a gente poderia tentar mudar a cara dele. Vamos tentar mudar a cara dele? Ó, eu falei que se eu pegar um número e multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, ele continua valendo a mesma coisa. Né? Continua valendo a mesma coisa. Por quê? Porque isso daqui é igual a 1. 5 dividido por 5 é 1. 3 dividido por 3 é 1. Então, dá na mesma multiplicar em cima e embaixo por um número igual nesses casos. Então, o que eu posso fazer é, pega esse número raiz de 2 e multiplica ele em cima e embaixo por raiz de 2, por ele mesmo. Tudo bem? Multiplica em cima e embaixo por ele mesmo. Por quê? Porque raiz de 2 sobre raiz de 2, a gente sabe que é 1. Raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1, ponto final, a gente sabe. Então, multiplica em cima e embaixo. Vamos ver o que esse truque faz? Olha, em cima, raiz de 2 sobre vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. E embaixo é raiz de 2. Tá. Mas raiz de 2 ao quadrado é 2. Né? Raiz quadrada de 4, né, que é o número 4, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, isso daqui é 2 sobre raiz de 2. Então, olha que diferente que a gente chegou. Aqui no nosso caso, 8, e a gente multiplicou por 5 e 5, um número qualquer, a gente chegou num número que era mais complexo mesmo, né? Mas que a gente acabava simplificando de novo para o 8 e beleza. Agora, no raiz de 2, olha só, a gente começou com raiz de 2, multiplicou pelo mesmo número em cima e embaixo, tudo bem? Por quê? Porque é 1, é a mesma coisa que ele. Multiplicou, a gente chegou num outro número aqui. Mas é igual, todos eles são iguais. Raiz quadrada de 2 é igual a 2 sobre raiz quadrada de 2. Agora eu pergunto, isso daqui é uma simplificação? Eu simplifiquei ou eu complifiquei? Né? Não existe essa palavra. Ou eu deixei ele mais complexo? Eu deixei ele mais complexo porque, repara aqui, divisão é um inferno. Não sei você, mas eu tenho uma dificuldade infernal com divisão. Divisão é uma das operações mais difíceis. Mais difícil que divisão, só raiz quadrada. E aqui eu tinha só raiz quadrada. Eu estava feliz que eu só tinha raiz quadrada. Estava feliz e não sabia. Porque agora eu tenho divisão e raiz quadrada. Tenho as duas coisas. Tenho a divisão e tenho a raiz quadrada. Quer dizer, eu não simplifiquei, eu infernalizei a minha vida. Tudo bem? Eu deixei aqui um número que é igual. É verdade, ele é igual. Só que ficou mega complexo. Que doideira que eu fiz isso, né? Então eu não quero, porque raiz quadrada já é difícil. Então se ela está sozinha, deixa ela sozinha. Não vou multiplicar e ter uma raiz quadrada embaixo. Que doideira, raiz quadrada embaixo. Vou sofrer mais ainda, porque além da conta de raiz quadrada, eu tenho que fazer uma conta de divisão.
Tudo bem? Então, repara que esse processo que eu inventei aqui não é muito legal quando a gente tem uma raiz quadrada em cima, porque a raiz quadrada vai parar onde? Ela vai parar embaixo. E raiz quadrada embaixo é mais infernal do que raiz quadrada em cima, né? Divisão é pior do que não fazer nada. Não fazer nada é a melhor situação do mundo em relação à matemática, né? Se eu não precisar fazer conta nenhuma e já cheguei no resultado, maravilha. Se eu preciso fazer conta, eu tenho que fazer conta, eu vou sofrer, né? Não é delícia, maravilha. Então vamos lá, vamos pensar um outro jeito, um outro exemplo, na verdade. Então, em vez do que raiz quadrada de 2, vou pegar um outro exemplo. Vou pegar, por exemplo, 1 sobre raiz quadrada de 2. Legal? 1 sobre raiz quadrada de 2. Esse número aqui ele já é infernal para mim. Por quê? Porque além de ter raiz quadrada, que é uma coisa chata de calcular, a gente tem ainda a divisão, que também é uma das operações mais difíceis de calcular. Quer dizer, entre soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada, potência, poxa, as piores, né, as mais chatas de calcular são divisão e raiz quadrada. E esse número tem as duas coisas, divisão e raiz quadrada. Então é um número horrível, né, para a gente trabalhar. Então eu quero tirar fora essa raiz aqui de baixo, quero arrancar fora essa raiz de baixo. Se eu conseguir arrancar ela, eu ficaria feliz. O que a gente vai fazer então? O mesmo truque que a gente fez aqui, ó. O mesmo truque. Vamos multiplicar esse número pela raiz em cima e embaixo. Por quê? Porque se eu multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo, a gente sabe que raiz de 2 sobre raiz de 2 vale quanto mesmo? Vale 1. Então, quer dizer, dá na mesma. Multiplicar ou não multiplicar dá na mesma, porque um número vezes 1 é ele mesmo. Então, dá na mesma. Porém, se a gente for aqui efetuando a conta, olha, em cima da raiz de 2, embaixo da raiz de 2 ao quadrado. Opa, mas raiz de 2 ao quadrado a gente sabe quanto que é. Quanto que é a raiz de 2 ao quadrado? É 2. E em cima, raiz de 2. Opa! Repara o que aconteceu? Quando eu apliquei aquele meu truque com a raiz em cima, olha, com a raiz em cima, quando eu apliquei o truque de multiplicar pela raiz em cima e embaixo, a raiz foi parar onde? A raiz foi parar lá embaixo. Tudo bem? E isso foi ruim para a gente, não simplificou, complificou, né? Deixou mais complexo. Não existe a palavra que eu falei agora, hein? Agora, nesse nosso cenário, olha que legal. Se eu peguei a raiz embaixo e usei o mesmo truque, isso é, multiplica pela própria raiz, a raiz foi parar onde? A raiz foi parar em cima, que é muito mais fácil, né? O que você prefere? Você prefere dividir por raiz de 2 ou você prefere dividir por 2? Pô, dividir por 2 é tranquilo, né? É muito mais tranquilo do que dividir por raiz de 2. Então, esse processo aqui é de simplificação. A gente está simplificando a parte de baixo de uma divisão. A parte de baixo de uma divisão, colocar uma raiz, que inferno. Isso aqui é um inferno na Terra. Tudo bem? Tira esse cara daí. Como que a gente tira? É regra padrão. É um padrão total. Pega essa mesma raiz aqui e multiplica em cima e embaixo. Por quê? Porque dá 1. Né? Multiplicar em cima e embaixo é 1. Dá na mesma, não faz diferença. Só que se a gente efetuar a multiplicação, olha, a raiz veio parar em cima e embaixo a gente tem o quadrado da raiz. Quer dizer, a gente arrancou fora a raiz. Então, aqui é uma super simplificação. Aqui não é positivo fazer isso que a gente fez, tá? Então, na prática, se eu tenho um número raiz de 2, eu não vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Em geral, eu não vou fazer isso, porque vai ficar mais feio, vai ficar mais complexo. Agora, se eu tenho raiz de 2 embaixo, né, se eu tenho uma raiz qualquer embaixo, eu multiplico em cima e embaixo pela raiz. Por quê? Porque em cima a raiz vai ficar e embaixo a raiz vai desaparecer. Vai embora, a raiz vai embora e eu fico feliz e contente. Então, o truque é esse, para simplificar uma raiz embaixo, que é uma coisa que a gente não quer na nossa vida, né? Raiz já é uma coisa que eu não quero conversar no meu dia a dia, não quero falar, me vê raiz de 64 bananas, porque vou ficar fazendo conta de raiz quadrada? Pô, né? Tem a dó. Então, já não quero. Divisão também já é, né, chatinho, muito chatinho de fazer. Divisão e raiz, Deus me livre. Então, o que eu faço? Jogo a raiz para cima e elevo a raiz ao quadrado aqui embaixo, né? Isso se for uma raiz quadrada, legal? Então, o que eu fiz? Multipliquei em cima pela própria raiz, multipliquei embaixo pela própria raiz, aí é só fazer a conta. Você vai ver que em cima vai ficar a raiz, e embaixo vai ficar limpo, bonito e gostoso aqui desse jeito que tá. Raiz de 2 sobre 2. Aí você vai falar, Guilherme, raiz de 2 sobre 2 ainda é uma coisa feia. É verdade, não é o número mais lindo do mundo, mas de longe, raiz de 2 sobre 2 é muito mais bonito do que 1 sobre raiz de 2. Tudo bem? Por quê? Porque 1 sobre raiz de 2, cara, dividir por raiz de 2, imagina? Imagina ficar dividindo por raiz de 2? Muito mais fácil pegar a raiz de 2 e dividir por 2.
Tudo bem? Então, essa simplificação, sempre que a gente encontra uma raiz aqui embaixo, sempre que a gente encontra uma raiz embaixo, a gente quer arrancar fora essa raiz de baixo. Como que a gente faz? Multiplica em cima e embaixo. Essa é a regra e esse é o motivo. Existem raras exceções onde a gente não quer fazer isso, mas costuma ser caso raro. Em geral, a gente quer simplificar para colocar a raiz em cima.